Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento de mercado. Eu e meu colega João trazendo as notícias que mais impactaram os mercados no decorrer dessa semana. Começando pelos Estados Unidos, nós tivemos um desenrolar das questões tarifárias que já vem movimentando todo mundo. O Japão conseguiu uma negociação onde ele conseguiu uma redução de 25% para 15% da tarifa que estava sendo implementada contra ele. E isso já é uma prévia do que daqui para frente a gente vai ver acontecendo com mais frequência, uma vez que no dia 1º de agosto é o deadline aí para as tarifas começarem contra outros países. E como os mercados lá fora reagiram a essa questão tarifária, João, e aos dados? Bom, foi uma semana de volatilidade lá fora, mas foi uma semana em que os principais índices vão encerrar a semana no campo positivo, inclusive renovando as máximas históricas. Então, tanto o S&P subindo um pouco mais de 1,5% na semana, quanto a Nasdaq subindo mais de 1% também na semana, à medida que a gente viu um movimento muito de estabilidade por parte dos juros lá fora, e grande parte do mercado muito apreensivo, muito ansioso ao desenrolar dos acordos comerciais, não só com o Japão, que foi o acordo firmado nessa semana, mas também conversas que já estão em vigor com a União Europeia, Canadá e México, que são países também muito importantes em relação aos Estados Unidos. Na linha do calendário corporativo lá de fora, foi uma semana também movimentada. Tivemos duas empresas muito relevantes divulgando resultados nessa semana. A primeira delas foi a Tesla, que divulgou um resultado que ficou um pouco abaixo das expectativas do mercado, e a ação encerra a semana com uma queda de pouco mais de 4%. Tá? Do outro lado da moeda, uma gigante da tecnologia, a Google também divulgou o resultado nessa semana, e aqui sim o resultado ele veio positivo e surpreendendo o mercado, então o papel ele encerra a semana com uma alta superior a 4%. Aqui no noticiário interno a gente também teve alguns dados importantes, né, Matheus, de inflação que saiu recentemente. Exatamente, João. O dado que mais impactou aqui o mercado doméstico foi o dado de inflação que saiu nessa sexta-feira. Então, a gente vê ali uma inflação de 0,30, uma prévia, né, foi o IPCA 15, uma prévia de inflação de 0,33 ante um esperado de 0,30, fazendo com que o IPCA de 12 meses acumulado fique em torno de 5,30. Então, isso é algo bem relevante porque foi puxado, esse IPCA acima das expectativas foi puxado tanto pelos itens de habitação quanto pela energia. Lembrando que nesse mês de julho está vigente a bandeira vermelha 1 e a ANEEL hoje ela divulgou que a partir de agosto entrará em vigência a bandeira vermelha 2, que é a bandeira mais alta possível. Então, isso traz uma pressão inflacionária ainda maior, João, e lembrando que durante essa semana nós teremos super quarta, esse dado de inflação ele pode corroborar e pode ser usado como argumento em uma decisão de juros por parte do Banco Central brasileiro. E como os mercados aqui eles reagiram a esse dado de inflação, não só o dado de inflação, né, João, porque não tem como desvincular de tudo que está acontecendo no mundo afora, principalmente questão da tarifação por parte dos Estados Unidos, como o mercado essa semana tem reagido a esses dados. A gente observou o mercado operando essa semana em compasso de espera. A gente encerra aqui a semana com o Ibovespa operando em alta, em leve alta, mas muito perto da estabilidade, encerrando a semana perto dos 133 mil pontos. E o dólar, uma leve queda, fechando a semana perto de 5,57. Acho que aqui, apesar desse dado que saiu hoje negativo, a gente não viu tanto impacto nas nossas curvas de juros domésticas aqui. E o mercado sim fica muito ansioso para o que vai entrar em vigor na semana que vem. Lembrando que no dia 1º de agosto, sexta-feira, da forma como o cenário está posto hoje, é para a gente entrar uma tarifa de 50% contra os produtos brasileiros. Então o mercado tem compasso de espera para entender se vai haver algum acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos. E a gente viu também essa semana algumas quedas mais intensas por parte de empresas que têm uma receita muito relevante para os Estados Unidos. Então um destaque de queda para essa semana com a WEG, que tem uma percentual da receita bem relevante, exportada diretamente para os Estados Unidos. Para a semana que vem, Matheus, a gente vai ter um calendário econômico também muito aquecido, né? Exatamente, João. Se por um lado, essa semana a gente teve um calendário mais esvaziado, na semana que vem a gente tem, além das tarifas, do início da vigência das tarifas na sexta-feira, dia 1º de agosto, nós teremos a super quarta, onde
o Banco Central norte-americano e o Banco Central brasileiro vão definir a taxa básica de juros. Teremos dado também de emprego nos Estados Unidos, que é muito importante para acompanhar como anda a economia norte-americana, e teremos também CPI na zona do euro. Então, são dados que para a gente acompanhar dia após dia, que tem tudo para movimentar bastante com o mercado na próxima semana. Uma boa noite a todos, até na próxima sexta. Obrigado, investidores, e até semana que vem.